Oi, 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 pessoal, aqui é a Michelle e hoje a gente tá aqui com uma amiga minha, uma grande amiga que faz muito tempo que eu tô tentando trazer. Muito tempo. E ela fala que ela tem vergonha, ela não quer gravar, mas eu convenci finalmente, né? A Maitê, mais conhecida por todos aí ao redor do nosso país, vamos falar assim. Oh. Lógico, eu tenho leitores em todos os lugares. Sim, sim. Como CM Carp. E... Olá! Pra começar, né, vamos falar como que a gente se conhece, né? Por que a gente é amiga? A gente já se conhece faz tempo, né? Muito tempo. A gente estudava na mesma escola, mas não era da mesma série. Não era da mesma série. Então a gente não andava junto, mas a gente se conhecia, né? Depois a gente teve um grupo de amigos em comum. Isso. Aí a gente andava junto, mas a gente também não andava junto. Tipo, a gente andava junto, mas também a gente não era tão amiga, né? A gente tinha amigos em comum, né? Sim. E aí, tudo começou quando você escreveu o primeiro livro, né? Primeiro livro. Aí eu acho que eu comentei com você, não sei, e acabou que a gente voltou a conversar mais por causa dos livros. Uhum. E aí a gente acabou montando um clube do livro. Exato, porque, tipo, eu sempre quis fazer, né? E aí a gente Sim. começou a conversar do primeiro livro dela. E aí a gente falou, ela também falou que queria, né, Ma? E a Thalita também, né? Na época a gente tava conversando sobre o seu livro. E a gente falou, vamos fazer um clube do livro, gente, então, porque todo mundo tinha tentado fazer clube do livro antes, não tinha dado certo, né? De jeito nenhum. Acho que o gosto não tinha batido, né? Aí o nosso gosto bateu. Bateu e deu certo. E a gente já descobriu vários autores, nem vocês sabem porque eu sempre fico falando nos vídeos e tal. Vários, muito legal. Pode ler, o que ela fala que é bom, pode ler que é bom mesmo. Mas então, pra começar, eu pensei aqui em várias perguntas, né? Que eu quero que todo mundo saiba, né? E eu também, tem coisas que eu também não sei, né? Tipo, conheço, mas não conheço tudo também, né? Primeiro de tudo, por que você escolheu esse pseudônimo, CM Carp? Eu acho que tem muita gente que não sabe por quê. Tem muita gente que pergunta. Até tem gente que acha que meu nome nem é Maitê por causa do pseudônimo. Acho que Maitê é pseudônimo também. Eu escolhi CM Carp porque quando eu escrevi o primeiro livro, Por Trás Daqueles Olhos, ele tinha uma pegada mais erótica. E aí eu fiquei com vergonha de, sei lá, de escrever, de mostrar para as pessoas que eu conhecia, as pessoas falarem, eu não curti o livro, eu ia falar, então, não ia falar que eu era autora. E aí eu coloquei CM Carp e deixei assim, e fui falando do livro como se fosse outra pessoa, mas aí alguém no Facebook, eu não lembro quem foi na época, me marcou e falou que eu era CM Carp, que eu tinha lançado um livro, e aí já era o pseudônimo, mas como eu já tinha lançado o livro, eu mantive... E o pseudônimo ficou. Mas tem um significado, tipo, sobrenome? Eu lembro que você falou que era da sua avó, não era? Não, o meu nome é Maitê Cristina Martins. E aí eu coloquei o Cristina na frente, ficou Cristina Maitê, e o Carp é o sobrenome da minha mãe. Ah, da sua mãe. Da minha mãe, ficou CM Carp. Muito então, bem. Tem meu nominho, né? Então tá explicado aí. É meu nome. É o nome dela ao contrário, olha só. É meu nome. Eu não tinha pensado nisso, gente, olha isso, eu não sabia. É meu nome ao contrário. Na verdade, eu escutei uma parte da resposta dela, dessa pergunta, em outro lugar que a gente foi, né? Teve um evento e tal, e aí uma outra pessoa fez essa pergunta e eu peguei meio que na metade, que é por que você, depois, né, de ter escrito os dois primeiros livros, né, que eles eram, né, uma duologia, você decidiu revisar e unir eles, né, fazer um livro só. Então, primeiro, eu tinha esse pensamento muito antes de resolver mesmo que eu ia mudar outra vez. O primeiro fato que me marcou foi que eu lancei o livro em 2015, o primeiro livro. Foi mesmo, foi 2015. Em 2016 eu lancei o segundo livro na Bienal. E como era uma duologia, o final do primeiro teve um final assim que as pessoas ficaram nervosas, queriam saber o que ia acontecer, qual era o desfecho. Queríamos saber o que ia acontecer. Queriam me matar. E aí quando eu escrevi o segundo livro, uma dessas pessoas que leram logo no começo o primeiro, ela foi até a Bienal, porque eu lancei na Bienal de São Paulo de 2016. Ela foi na Bienal, ela ficou na fila, ela pegou autógrafo, tirei foto com ela. E ela falou que tava louca pra ler o livro. E ela teve um problema de saúde, ela faleceu
1 ou 2 semanas depois da Bienal. E eu fiquei arrasada, porque ela não leu o livro. Vai vendo essa história, hein? Você dá uma outra história de livro. E é uma coisa que eu sempre pensei, eu até comentei com uma amiga minha uma vez, antes de acontecer isso, que eu falei, nossa, se eu morrer sem saber o final do livro que eu tô lendo? Umas coisas... O que vai acontecer com vários leitores do Martin por aí. Provavelmente vai. Né? E aí eu falei, nossa, nunca mais eu vou escrever duologia. Ou o livro vai sempre acabar no primeiro e ponto final. E aí teve o fato de que eu queria conseguir uma editora pro livro, e por ser uma escritora nova, ser uma duologia, as editoras não aceitam muito bem esse... Foi isso que me falaram, né, na verdade. E aí... Isso daí é um fato que eu também não sabia. Que as editoras geralmente... foi o que uma agência me falou na época, e aí eu falei, não, já que eu tô com isso de ter final no livro, eu vou mudar tudo. Aí eu mantive a essência da história e mudei algumas partes, e acho que deu certo. Algumas pessoas não gostaram, outras disseram que ficou melhor, então... eu acho que continua bom. Cara, veja bem, meu personagem preferido... Não está nesse livro. Meu personagem... até tá, né? Ele tá, mas... Ele tá, mas ele não é muito ali, E esse personagem, esse seu personagem preferido, ele é um personagem muito polêmico, porque assim, muita gente ama, muita gente odeia. Muita gente odeia. Não, eu já amei de primeira, já. É impressionante que... Às vezes eu fiz uma enquete esses dias no Instagram, e eu perguntei sobre os personagens e ele ganhou disparado. Só que aí teve um outro lugar que eu fiz a mesma pergunta e ninguém curtia. Nossa, que coisa. Ai, tá vendo? Eu sou das polêmicas. Eu gosto. Não, mas aí isso nos leva à próxima pergunta, que é se você tem algum personagem preferido de todos os livros que você já escreveu. Eu deveria falar que não, porque... que ela gosta de todos. Eu gosto de todos. São todos meus filhos, o Daniel foi o primeiro e acho que foi o que eu passei mais tempo com ele, porque eu demorei muito pra escrever. Eu comecei a escrever o livro em 2013, então eu demorei muito pra desenvolver. Mas agora, nesse momento, hoje, é o Gui, do A Garota Que Eu Amo, que, sei lá, ele passa por muita coisa. Ele é um dos meus queridinhos também, mas o meu preferido é o Adam, né? Adam Forever, amorzinho. O Adam também é... Eu já falei do Adam. Aliás, gente, tem um vídeo que eu preciso gravar esse vídeo, até agora eu tô adiando. Na verdade, eu até tentei começar a gravar, que era dos crushes literários, né? E aí eu fui falar do Adam, aí eu comecei a falar do Adam, eu viajei muito. Eu falei, gente, não dá, vou ter que regravar isso, porque eu viajo muito. Mas é que é o Adam, né? Ele é um dos primeiros da lista ali, da minha lista de personagens. É vai, gente. Tadinho. Continuando também aqui esse assunto, né, que você falou do Gui, que você é um dos seus queridinhos, eu já sabia que a sua resposta ia ser essa, né, pelas nossas conversas e tudo. Qual foi o livro que você achou mais difícil de escrever até agora, de todos que você escreveu? Foi o último, foi A Garota Que Eu Amo, porque é uma história muito, apesar de ser um livro... Eu tentei fazer de um jeito leve, mas o assunto abordado é muito pesado, né? Fala sobre abuso sexual, sobre uso de drogas, então pedofilia. Então tem muitos assuntos pesados. Muitos assuntos pesados. E é um universo que eu não conheço tanto, né? E acho que o Gui é tipo a parte light, né, da história. O Gui é a parte light. Quando eu escrevi o capítulo dele no começo, né? Porque depois já começou a ficar pesado. Não, aquele começo do livro, pelo amor de Deus, já quase tive um treco de ler. O prólogo é bem puxado. Mas no início é tudo bem tranquilo. O Gui era a parte leve do livro. Acho que é por isso que eu gostava. E o fato dele ser gago e ser todo fofinho. Ele é fofinho. Vou voltar um pouquinho a outra pergunta. O Nate. Esqueci do Nate, gente. E agora a próxima pergunta, então, é uma que acho que a gente vai ficar aqui falando bastante. Que eu quero saber, né? Quero que você fale para todo mundo seus escritores preferidos e por que você gosta deles, né? O que te faz pensar que eles são seus preferidos? Quais as qualidades que eles têm? Eu tenho, internacional, eu tenho a Colleen Hoover, que assim... Gente, Colleen Hoover.
né? Coleção. Não tenho o que falar da Colinha. Toda vez que eu leio um livro dela, eu falo, esse não vai ser tão bom. Mas ela tem um jeito de conduzir a história, de conduzir os personagens, que você fala, nossa, não... Você pode não estar concordando com nada, exatamente. Né? Você fala, gente, esse personagem é um chato. E aí eu falo, como é que ela consegue? De onde vem tanta coisa? Porque cada livro que você lê dela é uma história diferente. São assuntos pesados também. Um Caso Perdido é um deles, é um dos meus preferidos também. Eu acho que é por isso, acho que ela consegue tocar fundo. Eu também acho isso. É o que me faz gostar bastante dela, né? E foi uma das escritoras que a gente descobriu no clube, né? Foi. A gente pegou super por acaso o Lado Feio do Amor. O Lado Feio do Amor que tava na promoção. Na promoção do Kim. Santa promoção do Kim. E era um livro que um livro que eu via sinopse toda hora, todo mundo falava, só que eu não tava. Eu acho que é porque ele surgiu naquela fase do erótico, que tava todo mundo lendo o livro erótico, eu já não tava mais tão naquela fase de ler e eu achei que o livro ia se basear somente nisso, né? Não, a gente viu, eu lembro que a gente viu na promoção e aí você falou, um monte de gente já falou, não sei o quê. Aí a gente falou, tá barato, vamos dar uma chance, vamos dar uma chance. Eu comecei a ler antes que elas, eu peguei, comecei a ler e foi o dia inteiro, eu li 12 horas, eu acabei o livro e eu precisava que elas começassem. Aí ela começou a mandar mensagem, né? Tipo, leiam esse livro, pelo amor de Deus. Vocês não têm noção de como é bom. E era mesmo, né? E aí a gente eu li, acho que eu já li todos. A gente já leu todos, praticamente. Nossa, falta Verity, eu não li Verity, isso. Eu já li. Todos os outros eu já li. Mas daqui a pouco vai sair o Verity em português, aí você já... Não, já vou ler, já tá no meu Kindle em inglês, eu vou começar a ler agora, porque eu preciso... ele tá no Unlimited, dá pra ler, mas... preciso ler. Não, aí vai faltar a Thalita só, gente. A Thalita vai matar a gente agora que a gente tá passando na frente. E tem o Harlan Coben, que o Harlan Coben foi o único autor que eu enfrentei fila até hoje na Bienal, porque eu acho que quando eu comecei a ler muito mais, eu sempre li a adolescência inteira, mas quando eu comecei a ler muito mais, que eu voltei a ler, eu li um livro do Harlan Coben, que foi Desaparecido para Sempre. E eu falei, nossa, como ele consegue escrever desse jeito? Porque ele te prende a atenção, você não consegue dormir, você não consegue fazer nada enquanto você não chega no final do livro. E acho que eu já li todos também. E tem a Karina Risse aqui, né? No Brasil, que também a gente já leu quase tudo também, já leu né? quase tudo, são uns calhamaços, mas sempre vale a pena. Gente, vocês reclamam que ela escreve muito, a gente sabe também que ela escreve muito. Mas vale a pena os livros dela. O jeito que ela escreve, o humor dela, a pegada da escrita dela Ela escreve muito, muito bem, eu acho. Eu gosto muito. Esse último até, você ainda não leu, né? Ainda não li. A gente tá lendo pro clube. O do Amor Sob Encomenda, eu já li, mas não entendeu. Mas eu achei assim especial, já até falei. Eu tava lendo da Colin, que é pro clube também. Eu da Colin agora. Isso, mas eu falei até que, a escrita dela tá, nossa, perfeita, assim. Eu li e pensava, meu Deus, que demais essa escrita. E agora uma pergunta inusitada aqui que eu tinha falado pra ela que eu ia fazer. Ela falou, meu Deus, não sei, tem vários. Que é um livro que marcou, algum livro que marcou em alguma fase da vida dela. Eu falei que poderia falar vários, né? Várias fases. Não dá nem pra lembrar, porque... infância, você não consegue lembrar, Eu lembro de ter lido. Infância eu lia gibi, lia Contos de Fada, que eu sempre li Contos de Fada, desde sempre. Tinha algum contos de fada lá, dos contos que era o preferido? Eu gostava muito de João e Maria. João e Maria. Nossa, não acredito! Era o meu preferido também. Eu gostava. Porque eu não curti os das princesas. Eu falava, gente, essas princesas... Eu sempre não curti princesas. Eu gostava, mas João e Maria era mais legal. O João e Maria eu gostava, sabe por quê? Eu vou confessar aqui pra você. Por causa da casa de doce, gente. Meu Deus, eu sempre sonhei em achar uma casa de doce. Eu pensava assim, gente, total que eu ia cair nessa casa da Bru. Eu ia ficar lá, eu ia ser preso na casa da... Eu não sei, eu gostava mais. Não lembro o motivo. Não era por causa dos doces que eu tinha medo da bruxa. Porque eu tinha medo da bruxa. Mas eu gostava mais. Foi um que eu li várias vezes. E o Pequeno Polegar. Eu não lembro muito da história dele agora, mas do Pequeno eu lembro Polegar. Que eu li várias vezes esse livro do Pequeno Polegar. E adolescência. Depois da adolescência foi Feliz Ano Velho. Cara, a gente tem muitas coincidências, porque a adolescência também, o meu foi Feliz Ano Velho. Do Marcelo Rubens Paiva. Foi assim, o que me marcou, porque é uma história real,
E o jeito que ele escreveu também, como ele detalhou tudo, acho que eu li umas 2 vezes esse livro. Eu fiquei bem... Eu li também, acho que eu li umas 3 vezes, acho que eu li mais até. Porque eu ficava alugando ele de novo na biblioteca e relendo. A minha mãe tinha esse livro, eu lembro que eu li acho que umas 2 vezes. Eu não tinha, eu peguei na biblioteca, aí eu tipo li, aí depois eu devolvia, pegava de novo, devolvia, pegava, aí ficava relendo ele. Até que depois eu ganhei um, né, que é o que eu tenho até hoje, enfim. Mas as primeiras vezes que eu li foi da biblioteca. Eu peguei muito na biblioteca. Aí eu passei por uma fase que eu li muito suspense policial, eu li muito Sidney Sheldon. E aí o que veio marcar depois, bem mais pra frente, foi Crepúsculo, né? Crepúsculo foi um ban, assim, eu fiquei obcecada por vampiro, eu achei que poderia existir vampiros em algum lugar. Eu ainda acho que existe. Quem sabe? Eu acredito em tudo. Eu só espero que eles não brilhem, porque não, só aquilo que eu não curti, o brilhar, nada a ver. Gente, é que a história não tinha que ter algumas falhas, né? Veja bem. Sempre tem, não é? Se eu tivesse que escolher entre os vampiros, é óbvio que eu escolheria dos Diários do Vampiro, que eles são muito mais reais. Mas o Crepúsculo me marcou pelos livros, a história, eu fiquei muito presa na história do trio ali, né? Tinha... O que eu gostei dela, eu não sei se você também, né? Mas é o jeito que ela escrevia. O jeito que ela escrevia. Não é? Também que eu pensava isso. Eu pensava, ai gente, mas como que você fica tão presa, ela conseguia né, na te colocar dentro da história. Eu acho que foi isso que... Mas aí um livro que me marcou, assim, que toda vez que eu penso no livro eu fico arrasada, eu fico, não, por quê? Por que ela fez isso? Foi O Segredo do Meu Marido. Que a gente leu no clube. A gente leu no clube. E eu falei que eu também fico assim, até hoje eu lembro desse livro e penso, meu Deus. E eu li o livro, eu falava, ai meu Deus, que livro arrastado, não passa. E até a metade do livro você não consegue entender o que ela tá fazendo ali. Depois disso você fica desesperada. E foi assim, o epílogo que mais... Até acho que a página quase 100 você tá assim, gente, mas que qual é dessa história? Você não consegue entender. São capítulos alternados de outros personagens. Você não consegue entender a conexão. Aí a hora que você entende, você fala, nossa. E aí quando você termina, você fala, meu Deus. Meu Deus, eu chorei. Não, acho que não era nem um livro de chorar no final, mas eu chorei, eu fiquei arrasada. Eu não chorei, mas eu fiquei assim, a gente falou muito, né? Falou. Os livros geralmente que impactam muito, a gente fica quando a gente faz o clube, a gente fica muito tempo falando do livro. E quem leu sabe que a protagonista, não me lembro o nome dela agora, ela vendia Tupperware, né? Tupperware, E a gente produziu até uma foto com Tupperware no clube do livro. A gente ficou tão inspirada que a gente queria tirar a foto com uns negocinhos. Os da Colin sempre, né? Sempre. Também a gente fica, ai, quero tirar uma foto com uns negocinhos. Feio do Amor tem com suco de laranja. Mas foi esse. Eu penso no epílogo e fico arrasada. Não... Mas é bom, leiam porque vale a pena. É tipo, não sei se seria uma lição de vida, mas... eu não digo lição de vida, mas é um livro que você realmente fica considerando coisas da sua vida. Pois é. Depois. Você fica assim, nossa, mas e... Tipo, você fica lembrando de coisas, né, e pensando. E é um segredo tão... Uma coisinha tão pequena que mexeu com a vida de várias pessoas. Exato. Pequena não, né? Mas assim... Não, é que assim, uma coisinha você não sabe... O que ficou a mensagem pra mim você não sabe a proporção do que uma coisinha, né? Tipo, uma atitude vai ter na vida de todo mundo, né? Você não tem noção, né, das consequências. Exatamente. E por último, que eu quero perguntar é de projetos novos. Que eu sei que tem um aí que eu tô muito ansiosa pra ler. Tem eu tô inspirada aí na Elle Kennedy, né? Nos livros aí da Elle, pra você ter a ideia. Eu tive a ideia. Eu li o Ele e o Nós. E eu falei, nossa, que livro, porque eu nunca tinha lido um livro com com essa temática, né, LGBT. Apesar de que não tinha que ser você, tem os pais da Lily, eles são o pai, né, da Lily. Acho que no Por Trás daqueles Olhos também tem o primo do Daniel, eu não lembro o nome dele. Mas eles nunca foram o destaque. Nunca foram o destaque, eu nunca dei tanto destaque. E aí o livro da Elle Kennedy me mostrou um pouco mais disso, porque ela não mostrou somente o lado do sexo, né? Tinha todo o romance, toda a história deles, as dúvidas, e eu falei, nossa, que livro legal. E passou. E li,
E aí, do nada, como sempre acontece, todas as ideias, eu falei, vou escrever um livro assim, assim, assim. Até já contei pra Michelle. Nossa, algumas coisinhas. Eu já curti já. Nossa, adorei a ideia. Eu não sei quando ele vai sair, porque eu tô escrevendo, mas eu acho que vou tentar esse semestre ainda. Sabe o que é o pior de tudo? Mostrar um pedaço, que daí você fica, tipo, eu quero muito saber o resto da história, só que ela não pensou ainda no resto da história. Um fato sobre mim é que eu nunca consigo começar a escrever um livro do primeiro capítulo. Nunca. Eu sempre começo ou do final, eu já sei o final do livro, ou alguma cena que vem no começo. Aí dela eu desenvolvo o resto. Não é legal, porque eu fico perdida no meio de tudo. Mas eu acho que tem muito autor que faz isso, né? Mas é o que eu tento fazer uma lista, assim, do que vai acontecer no primeiro capítulo, no segundo, no terceiro, mas eu vou escrevendo aleatoriamente, conforme. Ela me mostrou um pedaço e eu já pensei, gente, mas eu quero saber que já vai assim? ser, tipo, quase metade do livro. Eu tipo, o que aconteceu antes? Quero saber. Muitas coisas. E tem um outro livro que eu já comecei a escrever. É uma ideia que surgiu 2 anos atrás. Não conte nada para o escritor, porque uma pessoa me contou uma história e dessa história veio a história desse livro. Vai ser um romance, mas vai ser bem mais adolescente, assim. Eu diria que um tipo Colleen. Vai ser mais Colleen quando ela escreve aqueles livros mais adolescentes. Os protagonistas vão ter 17, 18 anos. E vai ser uma reviravolta na vida deles. Então, mas não posso falar segredo, porque senão eu já conto o segredo do livro. A pessoa só vai descobrir. Vamos deixar em segredo aí o que vai acontecer. Fiquemos aí com a ideia do livro LGBT, que é o que eu estou querendo mais saber no momento que vai acontecer. Eu acho que vocês vão gostar. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu já gostei, já vou falar, eu já gostei, né? Então. Mas vamos então terminar por aqui. Muito obrigada. Ai, por ter vindo. Obrigada, não consegui falar. Um beijão, então. Tchau.